pensado tecer algumas considerações sobre as três montanhas. Essa é uma expressão muito conhecida dentro da gnose contemporânea, porém bem poucos conhecem o significado dessa expressão. As três montanhas é um símbolo ligado ou conectado com a iniciação. Representam 3 graus de purificação, em realidade grandes purificações, porque cada iniciação em si é uma purificação, é um grau que se conquista, são alguns passos que se avançam, e esses pequenos passos reunidos, eles formam toda uma trajetória iniciática. Não sabemos exatamente a origem da expressão as três montanhas, porém isso nem é tão importante a nosso modo de ver. O importante mesmo é ter uma ideia, ter uma visão do que é, por exemplo, a primeira montanha iniciática. Ela considera, agrupa todas as 9 iniciações menores que eram praticadas no Egito Antigo, como também as provas dos 4 elementos, fogo, ar, água e terra, que também eram praticadas no Antigo Egito. Depois dessas provas dos elementos, existe a prova do guardião do umbral. Quem é o guardião do umbral? Podemos dizer, numa expressão simples, que é a nossa sombra. Não é Lúcifer, ele é um aspecto de Lúcifer. O guardião do umbral, ele está ali para defender e também impedir qualquer avanço espiritual. A força, o poder desse guardião está diretamente relacionado ao nosso grau de sombra particular, íntimo. Quanto mais pesada, espiritualmente falando, é uma pessoa, mais sombra ela carrega, mais espessas são essas sombras. E numa certa aprovação, antes de ser aceito num colégio ou escola iniciática dos mundos internos, sempre é bom ressaltar isso, Porque hoje em dia praticamente não existe mais escolas iniciáticas no mundo físico, então todo o processo acontece no mundo interno, no mundo astral. Depois que se vence a prova do guardião do umbral e dos elementos, então internamente somos colocados, levados, apresentados a um colégio de iniciados. Ali então começa a primeira montanha iniciática propriamente dita. A sequência iniciática dessa primeira montanha corresponde a 8 iniciações maiores que se desdobra em 7 iniciações de fogo e uma iniciação especial à parte como uma purificação final e sintética. Terminadas as iniciações de fogo, para alguns que escolhem o caminho reto para o absoluto, ele entra num tempo devido na senda das iniciações venustas. Mas bem poucos, repito, têm o direito ou conquistam o direito de seguir por essas iniciações. Os adeptos, normalmente, esses que são chamados de adeptos, normalmente, eles cumprem as 7 iniciações maiores ou iniciações de fogo. E aí termina a sua jornada, pelo menos por milhares ou até milhões de anos. Um dia, dependendo, eles podem ganhar um novo corpo físico e começar do zero e seguir adiante pelas iniciações venustas. Terminadas essas iniciações venustas, então, pode-se dizer que o iniciado ele conclui, termina e percorreu toda a primeira montanha. A segunda montanha é onde o iniciado, depois de um tempo de repouso, descanso ou um intervalo necessário, aonde ele segue trabalhando sobre si mesmo, no sentido de purificar-se mais e melhor, mais profundamente, ele realiza, dentro de uma certa didática,
os trabalhos de Hércules, assim denominados na mitologia grega antiga, né? Então esta segunda montanha consiste em 9 dos 12 trabalhos de Hércules. Aí tem que estudar a mitologia dos 12 trabalhos, tentar compreender isso. Em nossa escola nós temos um livro, inclusive, chamado As Três Montanhas, que dá um resumo, um mapa sequencial de todo esse processo. Ao final dos 9 trabalhos iniciais que foi realizado por Hércules, vem o pagamento dos dízimos ao senhor Netuno. São 8 anos, 1 ano para cada iniciação cumprida na primeira montanha. Após isso, o que na verdade ocorre é que muito poucos. O iniciado, ele passa por um processo de ressurreição. Essa ressurreição pode ser física, como muitos passaram, né? O próprio Cristo Jesus cumpriu essa etapa, dessa forma, em corpo físico. Mas outros tantos iniciados, grandes iniciados, eles não ressuscitam com o corpo físico. Aqui nesse mundo eles desencarnam, mas eles seguem o trabalho para a terceira montanha nos mundos internos. A terceira montanha também é chamada de a montanha da ascensão, e lembre-se que nos evangelhos se fala da ascensão do Cristo em corpo e alma. Esta ascensão aos céus significa que, após a ressurreição, você ainda cumpre mais os 3 trabalhos finais realizados por Hércules, segundo a mitologia, para depois disso, depois de cumprido outros tantos aspectos que não são mencionados e nem conhecidos, raríssimos são aqueles que conhecem, o adepto ou iniciado, o grande iniciado, ele ingressa no pleroma. E no pleroma, nós sabemos, existem outros processos iniciáticos. Até que algum dia, em algum momento, ele chega à recepção ou à antecâmara do absoluto, que é aquela região, aquele lugar que Blavatsky falava, né? A região da qual não se passa. Porque o ingresso no absoluto se dá somente ao fim de um dia cósmico. E nós estamos um pouquinho distantes ainda do final do dia cósmico do nosso planeta. Em resumo, isso é o que está e sintetiza as 3 montanhas. Que não é uma coisa que começa hoje e amanhã já termina. Não é assim. A iniciação é algo muito profundo, algo que precisa ser extremamente bem feito, não se aceita menos do que a perfeição em si. Claro que quando a gente começa, as coisas são muito suaves, muito leves, e os primeiros graus, ainda na primeira montanha, eles são facilitados. Mas nós estamos falando de toda a trajetória iniciática.